Opa, meu nome é Reply e hoje eu quero falar sobre corações partidos, doenças grotescas e fanfics. Primeiro de tudo, quem aí já teve o coração partido? Isso aí, se você não é uma pessoa que tá dentro do guarda-chuva, provavelmente você já passou ou vai passar pelo sentimento de não ser correspondido. Ou no pior dos casos, a pessoa parar de gostar de você. De qualquer forma, imagina que tivesse uma doença que tomasse conta dos seus pulmões e fosse te consumindo pouco a pouco por dentro, onde você tem dificuldade pra respirar, e isso não fosse só uma figura de linguagem pra angústia. Imagina se você acabasse morrendo por conta desse sentimento de rejeição que tomou conta, aos poucos, de você. O nome disso é tuberculose. Mentira. Hoje a gente vai falar sobre Hanahaki, a doença do amor não correspondido, suas possíveis raízes práticas e por que volta e meia esse tipo de história se torna popular. Hanahaki é uma doença ficcional abordada pela primeira vez por Naoko Matsuda em sua obra Hanahaki Otome, ou A Garota que Cuspia Flores. Publicada em 2008 em 3 volumes de mangás, essa obra foi inspirada em vários outros desenhos e ilustrações de artistas ao redor do mundo, que faziam pessoas com flores saindo de seus corpos, sem um nome definido para isso. No mangá, Naoko superficialmente aborda a doença através de um romance adulto condenado ao fracasso. No caso, ela inventa um nome para a doença, que já era retratada em ilustrações há muito mais tempo, sendo que Hana significa flor e Hakimasu significa vomitar, ou seja, vômito de flores. A doença das flores, então, foi pega emprestada por japoneses fanfiqueiros, que modificaram suas regras, mas mantiveram o nome criado pela artista, para facilitar a localização de tags. Eu mesma, na verdade, só fui conhecer esse tema porque eu vi várias artes de um universo alternativo de Undertale, que tinha essa doença como tema principal. Mas o que diacho é essa doença então, Reply? Bem, é uma doença que todas as pessoas que são capazes de se apaixonar estão suscetíveis. A partir do momento em que o amor da pessoa não é correspondido, gradativamente, flores começam a crescer dentro dos órgãos internos da pessoa apaixonada, onde eventualmente essa pessoa pode acabar vomitando essas flores, se sentindo sufocada e por consequência ser levada à morte. Existem outras tragédias que variam de acordo com o universo das fanfics também. Por exemplo, a velocidade em que essas flores tomam conta da pessoa e do nível de maturidade dela, com pessoas não sendo correspondidas em seu primeiro amor sendo mais gravemente afetadas do que pessoas idosas que já passaram por vários relacionamentos. Outra regra que tem é que as flores vão durar enquanto o sentimento não correspondido durar. Isso é controverso, pois enquanto alguns fanfiqueiros querem finais felizes, outros querem finais tristes. Então, varia de história para história se essa doença pode ser curada ou não. Existem alguns lugares que dizem que ela jamais pode ser curada, só apaziguada. E em outros que a pessoa está condenada à morte. E em outros que através de uma cirurgia a pessoa retira as flores e junto delas as memórias da pessoa que ela amou, ou até a capacidade de amar novamente. São muitas variações de drama. Outro ponto que causa divergências é se as flores que crescem são as favoritas da própria pessoa, da pessoa amada, se refletem algum tipo de personalidade ou se são flores variadas. Eu particularmente acho interessante quando misturam esse conceito com o da floriografia, ou a linguagem secreta das flores. Eu tenho um vídeo no canal sobre isso se quiser dar uma olhada também. E outra coisa que também não se sabe é se depois que a pessoa morre, se essas flores apodrecem ou se o corpo da pessoa se torna a base para formar um jardim. É sério, existem muitas variações desse conceito sendo exploradas das mais diferentes formas. E a piada que eu falei no início sobre a tuberculose é porque assim como a tuberculose foi por muito tempo tida como a doença mais romântica de se ter, sendo associada a várias peças de teatro e contos, a Hanahaki, a doença romântica atual, não romantiza uma doença real, portanto, acaba sendo mais leve e adequada para obras ficcionais dos dias de hoje. Não tendo a implicação de incentivar pessoas jovens a contrair uma doença de verdade. A coincidência interessante é que ambas primeiramente afetam os pulmões. Mas assim, pode ser só uma inspiração. Ou pode ser porque os pulmões parecem que tem uma arvorezinha dentro deles. Viajei, né? Provavelmente ela varia dos suspiros que as pessoas apaixonadas e não correspondidas dão. A Hanahaki nem precisa afetar os pulmões hoje em dia, na verdade. Ela teve tantas variações que existem histórias em que as flores brotam de qualquer lugar da pele. Em algumas, a própria pessoa vai se transformando em flor e perdendo todos os órgãos no processo, mas continuando viva. Bem mais brutal, porém bem mais aesthetic, né? E agora, eu quero falar de algo que me deixou incomodada sobre esse tema. Durante toda a pesquisa sobre Hanahaki, eu encontrei várias coisas sobre a doença, milhares de detalhes, mas em nenhum momento foi atribuído crédito ao autor original. E isso teve severas consequências, de raiva e vingança. Na verdade, eu só descobri que todo conceito tinha uma fonte porque eu, como boa pesquisadora, sei que as coisas não surgem do nada. Ideias podem ser transformadas e modificadas a partir de outras, mas tudo que é moderno tem uma fonte de inspiração. Só que no caso de Hanahaki, por muito tempo, o nível de inspiração foi ultrapassado. E
a internet pegou pra si todo o conceito e esqueceu que a obra original existia. Tanto esqueceram que a gente sempre pensa, se algo é popular, certamente os nossos amigos piratas vão dar um jeito de providenciar acesso àquilo, né? Pra todo mundo. E no caso do Hanahaki não foi bem assim. Como a ideia se tornou popular sem ser creditada, virando uma ideia de ninguém, o material não se encontra disponível para leitura, seja navegando por águas profundas, ou seja pela legalidade de comprar os seus volumes, pelo menos no Brasil. A autora permanece desconhecida para o grande público, e assim permaneceria, se não fossem suas tentativas frustradas de ser reconhecida por meio da lei. Atualmente o nome Hanahaki tem copyright, afinal se trata de uma ideia patenteada, assim como seu conceito. Em 2017, inclusive, ela processou uma premiação para desqualificar um autor com sucesso por se utilizar do conceito do seu quadrinho. Muitos consideram que foi um movimento estúpido e egoísta da autora, porque além dela não usar mais esse conceito, ela ficou sendo vista como mesquinha pela comunidade nichada que sabia que ela era a criadora original, ao ponto de não darem mais palco para ela, condenando a mesma e a sua história ao esquecimento. Atualmente, ela passa mais tempo processando pessoas do que escrevendo histórias, o que garante a ela que apenas histórias sem fins lucrativos possam usar o nome Hanahaki para descrever essa doença ficcional. Nenhuma de suas histórias até o momento teve alguma adaptação, ou saiu para fora do Japão tirando a língua inglesa, justamente porque os fãs do conhecimento que ela criou não desejam compartilhar a obra original, que traria algum benefício para a autora, já que consideram sua atitude indigna de reconhecimento e fama. Eu consigo ver o motivo da raiva da autora, assim como eu consigo entender a represária dos fãs. No fim, nada disso teria acontecido se tivessem dado os créditos desde o começo. Se tornou um caso clássico de morte por esquecimento, e talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha visto que a frase "não dê palco" realmente funcionou, ou seria mais poético dizer que foi um caso de amor não correspondido pelos fãs. Só que do modo como ela reagiu, a impediu de recuperar esse amor, e a sua história acabou escondida entre as próprias flores. Bem triste, né? Me incomoda muito ela não ter recebido os devidos créditos. E me incomoda mais que, cega pela raiva, ela começou a processar outros criadores para que não possam criar histórias baseadas na dela. Como eu já disse em vários vídeos aqui do canal, para mim a melhor arte é aquela que consegue se desdobrar livremente e criar ramificações inimagináveis originalmente. Graças a essa atitude, Hanahaki está fechado para sempre em 3 volumes, e presente apenas no mundo das fanfics não comerciais e ilustrações. Estas sim que podem ser vendidas, já que não usam o nome como patente. Hoje em dia esse caso tá tão obscuro que não é raro que as pessoas se refiram à história como uma lenda japonesa, dado ao esforço dos fãs em não mencionarem que existe uma autora pro termo Hanahaki. Na verdade, eu mesma sou obrigada, para fins judiciais e não ter problemas num futuro muito distante, a dizer que essa minha ilustração não é sobre Hanahaki, e sim sobre uma doença de flores inspirada no conceito, mas com nome e implicações diferentes. O nome da minha é Amor Roxo, e o nome é inspirado naquele antigo ditado popular: o amor é uma flor roxa, que nasce no coração do trouxa. Viu? Completamente diferente. Agora não me processa. Hanahaki, portanto, é uma criação que, apesar de ter dado certo, a autora tomou muitas decisões erradas, o que fez com que sua criação acabasse também dando errado. Se tivesse sido criada em outra época, em que não tivesse esse tipo de briga de internet, eu julgo que ela seria lembrada até hoje. E se você, autor que gosta de me acompanhar porque eu falo sobre arte, contanto que não use o nome específico que a autora deu, é possível se obter todo tipo de lucro comercial. Mas caso você não queira, essa doença permanecerá esquecida ao olhar do público, fechada para sempre no mundo dos fanfiqueiros. Uma ideia extremamente criativa, que tentou parar a criatividade dos outros e por isso foi condenada pelos fãs. Para se curar no Hanahaki, algo que não é muito mencionado, mas que acho que fica de lição com todas essas histórias, é que você não precisa de cirurgias, ou parar de amar para sempre. Superar o sentimento e aceitar que ele não virá faz parte do amadurecimento, e talvez essas flores eventualmente gerem frutos, de outras formas. Não literalmente, é claro. Mas o que eu tô falando, né? Não é como se meu coração de repente tivesse sido partido perto do Dia dos Namorados, e eu tivesse fazendo um vídeo de Hanahaki para desabafar indiretamente no meu canal, como se as pessoas pudessem ver um diário codificado na minha vida a cada tema de vídeo. Não, imagina! Mas se hipoteticamente eu fizesse isso, com certeza esse seria um método de superar. Utilizar a arte para lidar com os próprios sentimentos. E bem, é isso que eu tinha para dizer sobre Hanahaki. Partiram seu coração? Faça arte com isso. E se inscreve no meu canal que tem vídeo toda sexta. Te vejo no próximo vídeo? Até mais!